que vem falar sobre Saulo. Glória a Deus. Saulo, que antes de converter era Saulo, mas após a sua conversão, ele se tornou Paulo, um grande apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Paulo, antes de converter, ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos. Ele perseguia os servos do Senhor que anunciava o evangelho do reino. E aqui nós vemos que quando Paulo ele ia de caminho para Damasco, que ele tinha pedido carta ao sacerdote, diz a palavra do Senhor que no caminho um resplendor de luz apareceu no caminho aonde Saulo ia caminhando para perseguir os cristãos. Aleluia. E naquele momento Saulo, aquele resplendor de luz e também aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. E ele perguntando: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Dura coisa te dá coices contra os aguilhões. Dura coisa, Saulo, é você tentar contra a obra de Deus. Dura coisa, Saulo, é perseguir os meus filhos, os meus servos, porque eles são os meus escolhidos, eles são os meus mensageiros. E naquele momento Saulo, ele só enxergava o resplendor da luz e ouvia aquela voz que ia falando. E naquele momento, glória a Deus, aleluia, ele levantou-se para até a cidade, e lá ia ser dito o que convém fazer. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz: e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pelas mãos dos que conduziram até Damasco, e esse esteve 3 dias sem comer e sem dormir. Glórias a Deus. Do Senhor. E nós vemos, dizendo melhor, sem comer e sem beber. E aqui nós vemos, glória a Deus, que então o Senhor falou para Ananias. E Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E o Senhor disse para Ananias: vai a tal cidade, a rua direita, vai em casa de Simão, ali você vai achar um homem por nome Saulo que está orando. E diz a palavra que Ananias disse: Senhor, bem nós temos visto falar deste homem, que tantos males ele tem feito aos seus filhos, aos seus servos. Mas Jesus disse para ele: mas vai, porque ele está orando e via quando você impunha as mãos sobre ele. Vai, porque este é um vaso escolhido para mim, e eu lhe mostrarei quanto há de padecer por causa do meu nome. Aleluia. Então nós vemos que assim Ananias então agora obedece à voz do Senhor. Porque como você vai de encontro a um homem que persegue a igreja, como você vai de encontro a um homem que prende mulheres, homens, arrasta até as prisões, por causa do nome de Jesus,
porque o judaísmo não aceitava que Jesus era o Messias, eles aceitavam que Jesus era um falso profeta, era algum charlatão da época, porque para eles entendia que ele estava contra a lei de Moisés. Então, perseguir os cristãos. Paulo, que era Saulo, consentiu na morte de Estevão, e agora perseguindo a igreja. Mas nós vemos que Deus aparece para ele, Jesus aparece para ele, e o Senhor disse: vai, porque eu te direi o que há de fazer. Nós vemos que o Senhor deu as ordens, e assim agora aquele Saulo, homem valente, agora está um homem salvo, está um homem crente, está um homem temente a Deus. Glórias a Deus. E assim, quando Ananias colocou as mãos sobre Saulo, diz a Bíblia que a sua visão recuperou-se e caiu-lhe nos olhos como escama, e a visão foi restituída. E naquela noite ele se levantou e se batizou. Aleluias. Agora não é mais Saulo, agora é Paulo, um grande missionário, porque o Senhor disse: esse vai levar a minha palavra até os gentios, esse vai levar a minha palavra até os reis e aos filhos de Israel. Porque a missão da igreja não era somente para o judeu, a missão do evangelho não era para somente ficar em Jerusalém, não. A missão do Senhor diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Essa era a missão, até que eles fossem cheios, mas não era para permanecer. E para a igreja crescer, agora Deus permite uma perseguição. Então agora os cristãos se espalham, desce para Samaria, vai para Damasco. E agora nós vemos que Deus prepara um homem missionário para levar a palavra aos gentios, para levar a palavra aos pagãos, para levar a palavra àqueles que não eram do judaísmo, para que o evangelho fosse espalhado, anunciado, para que o evangelho alcançasse mais coração, porque Jesus, nós vemos que a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus. Quem era o seu? Era o judeu, mas eles o rejeitaram. Mas todos aqueles que receberam serão feitos filhos de Deus. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui que agora todos somos feitos filhos de Deus. Não é somente Israel, mas todo aquele que recebe Jesus como seu suficiente Salvador se torna filho de Deus, filhos do Senhor. Então é assim, muitas vezes a igreja precisa passar pela perseguição para despertar, para que o evangelho seja anunciado. A igreja ela cresce debaixo de perseguição. Em toda a história da igreja, a igreja foi perseguida, mas ela nunca foi destruída. A igreja ela passa por perseguição, porque não podemos ficar acomodados. Precisa haver um movimento, precisa haver um agir de Deus, e assim Deus ele permite, assim Deus ele faz, porque eles estavam em Jerusalém, mas agora a perseguição começa e ele se espalha, e assim Deus ele transforma homem, ele transforma mulher, ele transforma jovem, ele transforma pessoas para o evangelho quando nós recebemos em nosso coração. Glórias a E que Deus. esta palavra possa falar ao coração de cada um, que essa mensagem vinda de Deus possa entrar nos vossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.